presença do Senhor é real aqui. Ele quer falar conosco. Eu vou ler aqui um capítulo, apenas um versículo do capítulo 4 de 2 Reis. A minha Bíblia tem como título O Milagre do Azeite. Eu vou ler apenas o primeiro versículo aqui do capítulo 4 de 2 Reis. É a história conhecida da viúva, que ela fica ali sem nada. E esse início é bem o momento que ela faz um apelo. E a Bíblia fala assim, capítulo 4 de 2 Reis. Hoje a gente vai usar como referência 2 Reis, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. E Deus tem algo para liberar sobre a nossa casa. Algo que está começando a ser derramado aqui neste lugar, neste momento. Mas que vai reverberar e vai frutificar em cada família. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela disse assim, teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. O argumento desta viúva, ela fala assim, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Deus conhece a casa onde há temor por Ele. Deus sabe a família que honra a presença dEle. E onde há temor do Senhor, há aliança que nem a morte vai quebrar. Deus tinha uma aliança com essa casa e com essa família. Por quê? Porque havia um homem naquela casa que temia ao Senhor. Esse homem passou. Esse homem morreu, mas a fidelidade do Senhor, ela continuou. O que Deus tinha sobre aquela casa, a unção que Deus tinha sobre aquela casa, foi representado por aquele pouquinho de azeite. E foi necessário que os filhos saíssem por aí para buscar vasilhas vazias, para dar continuidade ao milagre. Nossos filhos, as próximas gerações, eles vão ter que ir buscar recipientes e mais lugares para dar continuidade ao legado, continuidade à unção que já foi derramada sobre nós, porque tememos e honramos o Senhor. Eles serão vasilhas vazias. Sabe o que Deus tem na sua vida? É tão superabundante, é tão extravagante, é tão exagerado, que derrama e que transborda, não só na sua vida, mas para os próximos, para aqueles que virão. Filhos são como vasilhas vazias, para dar conta do tanto de unção que é multiplicada em nós. Porque Deus diz, eu conheço aqueles que me temem. O anjo da morte, enviado por Deus, ele sabia que não podia entrar nas casas que estavam com o sangue do Cordeiro puro nos seus umbrais. É Deus falando com a gente, eu sei a casa que tem o sangue do Cordeiro puro. Eu sei a casa que me honra e que me teme. A casa que me obedece não será esquecida. A casa com quem tenho aliança será preservada. E a gente vê isso, Deus honrando a vida dos descendentes de Abraão e falando, a Bíblia menciona, por amor do meu servo Abraão, por amor do meu servo Davi, por amor, Deus cuidando de José lá no Egito, Deus cuidando e honrando, porque alguém temeu, alguém levantou o nome do Senhor. O zelo de Deus, a paciência dele com Ló. Quando a gente vê aquela passagem, enquanto o anjo apressando Ló, porque Abraão teve uma conversa com Deus no meio daquela situação toda, Sodoma e Gomorra sendo destruída, e Abraão perguntando assim para Deus, e se tivesse tantos ali que te temessem, essa cidade seria preservada? E aí Deus dizia a Abraão, sim, eu preservaria. E se fosse assim, Deus conversando para Abraão, dizendo, eu preservaria uma cidade corrompida,
por amor aos meus. Deus tem preservado esta nação pelos joelhos que se dobram nesta casa, pelos joelhos que se dobram nesta nação. Deus tem preservado, Deus tem guardado os céus do Brasil. A Bíblia fala: por amor de ti não me calarei, ó Israel. Assim também nós devemos interceder pela nossa nação. Por amor de ti, Brasil, eu não me calarei. Eu não me calarei, porque o plano que o diabo tem para a nossa nação é mau, é terrível, mas Deus não deixará esse plano prevalecer, porque a igreja do Senhor nesta nação é uma igreja que levanta o nome de Jesus nas ruas, nas praças. Domingo à noite, esta cidade, você sair para comer uma pizza, tem aqui tanto de crente na pizzaria. Onde você vai, tem um povo barulhento que se identifica como cristão. Isso tem preservado esta nação. E a gente vê que Ló, ele demora um pouco para sair. E aí os anjos vão falando assim: anda logo, vamos, porque enquanto você não sair daqui, nós não poderemos fazer nada. Isso é aliança. Isso é a aliança que Deus tinha com Abraão, honrando ali Ló, deixando ele sair em segurança. Deus tem compromisso com uma casa que teme ao Senhor. Os nossos filhos, as próximas gerações serão alcançadas por aquilo que nós pleiteamos e guerreamos na presença de Deus. O que nós vemos aqui na história da viúva nada mais é do que uma multiplicação de uma unção que começou antes daquelas crianças nascerem. Um legado que começou, continuidade. A Bíblia fala como flechas na mão do valente são os filhos. A geração de hoje, ela acredita que filho é problema, que filho não está mais em moda ter filho, que filho só se for para postar no Instagram. Mas Deus continua achando e dizendo que é uma boa ideia ter filho, que Ele fala que é como a herança do Senhor, é como flecha. E eu vi um pastor usou um arco e uma flecha em cima de um púlpito, e ele falou assim que quando a gente quer lançar a flecha mais longe, a gente tem que trazer aquele arco com aquela flecha para mais próximo do peito. Quanto mais junto aqui do peito, melhor vai ser esse tiro e mais longe vai essa flecha. Os filhos têm que ser tratados próximos ao coração, próximos ao peito, com intimidade. É no dia a dia. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a presença do Senhor, reverenciar o que Ele é, amar o sagrado, respeitar a Bíblia, respeitar a cruz. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse versículo ele pode estar anotado na salinha deles ali em cima. Pode ser citado por nós em casa. Mas se a hora de vir para a igreja for um problema, for um caos, filhos eles leem, bebês eles têm uma capacidade de ler em milésimos de segundo expressões faciais. Bebês entendem e interpretam emoções. Então desde bem novinhos eles descobrem se é alegria ou se é caos ir para a casa do Senhor. Eles sabem se você está feliz ou se você vai cumprir uma obrigação. Eles sabem se você saiu para assinar uma lista de frequência social ou se você saiu com expectativa por aquilo que Deus tem para fazer na casa dele. Eles vão respeitar e honrar aquilo que você respeita, aquilo que você honra. Então a gente tem que dar o máximo de nós, por mais difícil que pareça, porque não é fácil. Você arrumar com alegria, dar comida rapidão com alegria e dar banho em todo mundo com alegria. Mas Deus fala: faça com alegria, porque Ele vai se alegrar para vir à casa do Senhor. E se ir para a casa do Senhor for uma coisa assim de hipocrisia, for uma coisa assim: vamos para a casa do Senhor, o amor aos irmãos, e o filho vê que você sai dali com outra opinião sobre o culto, tudo tinha defeito, os irmãos não prestam, e eles vão escutando aquilo ali. Eles não aprenderam a amar Jesus, eles aprenderam o que é mentira, o que é hipocrisia. É isso que a gente ensinou, sem abrir a boca. Porque a primeira Bíblia que os nossos filhos vão ler é a nossa vida. É o testemunho que a gente é. E a gente tenta proteger eles de tudo.
Eu lembro no dia que eu me dei conta assim, eu posso estar grávida. Eu consegui cortar um vício da minha vida que eu achava muito difícil. Desde os 3 anos de idade, eu tomo café. E era muito café. E eu lembro que quando eu pensei que estava grávida, eu pensei assim, eu não vou tomar café. Porque eu tinha uma informação de que faria mal para a gestação, que ia acelerar meu metabolismo, que faria mal para o bebê. Quando eu imaginei que eu estava grávida, eu parei de tomar café. E foi instantâneo. Falei, não, se pode fazer mal, eu paro. E já tem mais de 2 anos que eu não tomo café. E aí eu compro protetor de tomada e coisa para fechar as portas. Quanto mais a Helena cresce, mais coisinha eu vou dando um jeito de blindar ela do ambiente. E aí eu vejo se uma coisa faz mal e a outra não faz mal. E a gente fica em aquele alerta. Mas tudo isso será em vão se eu não blindar o coração da minha filha e não cuidar das palavras que eu lanço sobre ela. E Deus tem me ensinado isso, me entregando declarações para fazer sobre a vida dela. Antes dela nascer, eu estava nessa segunda fileira aqui. E eu estava grávida, Deus me deu uma palavra. Ele falou para eu declarar sobre ela: abençoada é, ungida é, consagrada é. E até hoje eu declaro que ela é separada, que ela é ungida, que ela é consagrada. E aí um dia eu estava meditando, pensando assim, gente, o que eu teria que ter para deixar essa criança segura? Eu não moro num condomínio fechado. Eu não estou de um lado de um hospital. E começou a passar pela minha cabeça tudo que poderia acontecer com aquele bebezinho pequenininho. E Deus falou assim para mim: fala para ela, você está segura em Deus. Segurança é algo caro. Segurança hoje em dia, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais segura ela se sente. Mas em Deus, nós podemos dizer que os nossos filhos estão seguros. E eu falo para ela: em paz você se deitará e dormirá, porque só o Senhor te faz repousar segura. E Deus foi me dando palavras para que eu declarasse sobre ela. E eu descobri que parar de comer alguma coisa, comprar coisas para proteger a casa, não significam nada perto daquilo que a palavra pode produzir na vida de uma pessoa. E Deus tem nos levantado para curar pessoas e não para feri-las. E um dia Deus me disse para declarar e orar, usando a seguinte declaração: o diabo não vai usar a minha boca para ferir os meus. E é isso que eu tenho declarado: o diabo não vai usar a minha boca para ferir a minha filha, para ferir os da minha casa. E nós temos que pensar desse jeito. Tem pessoas que estão indo longe tentar se curar de feridas que foram causadas pelos próprios pais, feridas causadas dentro de casa. Tem pessoas indo longe, lotando consultórios, tomando remédios para buscar cura, porque eles foram feridos onde não deveriam ter sido feridos. Então Deus quer de nós famílias que curam, famílias que abençoam, famílias que ungem, famílias que perfumam, porque uma pessoa curada, uma pessoa entregue à presença do Senhor, esta pessoa perfuma ambientes, perfuma nações. E nós temos que ser esse bom perfume do Senhor. Quão amáveis são os pés daqueles que anunciam boas novas. Nós temos que semear e disparar essas flechas pelo mundo. Assim o Senhor tem confiado em nossas mãos. O casamento continua sendo uma boa ideia. Deus continua com aquele mesmo pensamento, Ele não muda. Ele olhou para Adão e Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. E Ele continua pensando assim. Às vezes a gente passa, aqui em Goiânia tem muita obra em construção, e obras grandes, tem obras assim imensas, e pela localização e pela aquela placa, tem uma placa assim nas obras, se a gente prestar bastante atenção: obra por administração, ou obra administrada por, aí tem o nome do engenheiro responsável e da construtora. Pela localização, pelo engenheiro responsável ali, você já consegue ver o porte e o futuro que aquela construção vai ser. Essa é uma imagem com referência ao casamento que Deus me deu. Quando as pessoas olham para o casamento, você tem que se lembrar de uma coisa: está em construção
E essa obra é administrada por Deus vivo. Obra por responsabilidade de Jesus Cristo. E a localização dessa obra é aos pés da cruz. É diante do trono do Senhor. E é por isso que essa obra, ela vai vingar. Ela vai ser bem sucedida. Esse edifício não cairá. A Bíblia fala que a casa construída sobre a rocha, ela pode vir a tempestade e ela não se abalará. O seu casamento, a sua família foi construída com a licença do engenheiro dos céus. O Deus que criou os céus e a terra formou a sua casa. Deus me deu algo aqui quando eu entrei aqui neste lugar. Diga para eles, aos casais: não olhe para trás. Não olhe para trás. Não é para você olhar para trás e pensar assim: se eu fosse solteiro, porque o diabo planta mentiras. Se eu fosse solteiro eu teria isso, eu estaria ali, eu faria isso. Se eu não tivesse me casado. Se eu não tivesse, você olha para trás. Deus manda dizer: não olha para trás. Porque o diabo ele mente, porque ele tem medo da fusão de promessas, da união de legados que acontece quando ele une pessoas, quando Deus une propósitos, quando Deus nos levanta para curar alguém, quando Deus nos levanta para caminhar junto com alguém. É melhor serem dois do que um. Mas olhando para trás, nós vamos ficar longe daquilo para o qual Deus nos designou. Deus está nos levando para um novo tempo, para um cumprimento de promessas. E olhando para trás, a gente não honra a aliança feita no altar do Senhor. Deus não comete erros. Deus é o construtor da nossa família. Sobre a nossa casa tem Deus. Sobre a nossa casa tem palavra. Quando o diabo tentar plantar essas mentiras, a gente tem que rebater com a palavra de Deus. A gente tem que dizer: a esta obra que está em andamento, tem um engenheiro muito competente e eu confio nele. Eu sei o que ele está fazendo. Quando Deus me deu, a Moniz me pediu para pregar, Deus tinha me dado uma inspiração num trecho que eu nunca tinha parado para reparar. Está ali em 1 Samuel e continua em 2 Samuel. A arca da aliança que Moisés, orientado por Deus, ele construiu. Deus falou: eu quero madeira de acácia, eu quero que essa arca seja toda forrada de ouro. Você vai fazer argolas, vai colocar os varões para poder colocar por dentro da argola. Dentro dessa arca, você vai colocar as tábuas da lei, a vara de Arão e um potinho com o maná. E esta arca vai simbolizar a minha presença. Esta arca vai simbolizar os milagres e o que eu já fiz na vida de vocês. E aí Israel começou a carregar a arca da aliança. E a arca da aliança acontecia que quando alguém impuro carregava a arca da aliança, acontecia ali maldições. Aconteceu dos filisteus roubarem a arca. E dos 7 meses que a arca ficou com os filisteus, a Bíblia fala que eles puseram lá perto do deus Dagom deles. E toda vez que eles amanheciam e olhar ali o templo deles, Dagom estava prostrado diante da arca. Depois foram olhar de novo, Dagom com pés e mãos cortados, prostrado diante da arca. E os filisteus foram feridos com todo tipo de tumores, feridos com enfermidades. E eles falaram assim: eu não vou ficar com esse negócio aqui não. E devolveram a arca. Deram a arca de novo para Israel. E aí precisava de um lugar para guardar a arca. E a Bíblia fala que Abinadab foi o responsável por guardar a arca. A Bíblia fala que a arca ficou na casa de Abinadab por cerca de 20 anos. Mas não houve menção de milagres ou qualquer prosperidade e bênção na casa de Abinadab pela presença da arca. A Bíblia fala que por 20 anos a arca esteve lá, mas não houve ali nenhum manifestar por estar na casa de Abinadab. Ele e os seus filhos ficaram responsáveis por guardá-la. A Bíblia não diz, mas provavelmente
eles eram levitas. Tente se concentrar nisso. Logo depois, Davi é coroado e ele fala assim: eu quero a arca da aliança perto de mim. Eu vou mandar buscar a arca. E ele manda buscar a arca. E a arca, durante esse trajeto, alguém tenta segurar a arca porque ela estava ali escorregando. Era um dos filhos de Abinadab, Uzá. E Uzá morre porque tocou na arca sem respeito. Ela não deveria ser tocada. Mas como que a arca fica 20 anos na casa dele e ele não aprende como tratar a arca? Na casa de Abinadab, o que a gente aprende com esse homem? Provavelmente ele guardava a arca por obrigação. Eles se acostumaram com a presença da arca ali. A arca já não representava mais nada. Os filhos dele ainda provavelmente eram crianças quando a arca chegou àquela casa. Mas Abinadab não conseguiu passar para os filhos deles o valor da presença de Deus dentro daquela casa. Se acostumar com a presença é muito perigoso. Crescer na igreja, mas não valorizar a palavra de Deus é perigoso. Ter uma Bíblia aberta, empoeirada em cima de um estante, mas não crer no poder desta palavra é perigoso para nós. Não se acostume com a presença a ponto de desvalorizá-la. Essa é uma lição que a gente aprende. Nós carregamos a presença do Senhor. E Deus vê se na nossa casa há um temor e um respeito pelo que é santo e pelo que é sagrado. E nossos filhos, vai repercutir na vida deles o respeito que a gente teve ou não com a presença de Deus. A arca na casa de Abinadab, ela não tinha aquele sentimento mais de gratidão. Olha que honra, que privilégio. A minha família guarda a arca. Meus filhos são guardiões da presença. Não tinha mais esse privilégio. Era um objeto esquecido. Era apenas mais um objeto. A arca em si, ela não era um amuleto, e Deus não queria que Israel pensasse assim, mas ela era um símbolo de como Deus queria ser reverenciado. E ali os filhos de Abinadab, eles não pegaram essa referência, porque dentro da casa deles ficaram se acostumaram com a presença daquele objeto ali. Não vamos deixar os nossos filhos verem aí da igreja como algo comum. O abrir da Bíblia, o declarar uma palavra, o nome de Jesus é um nome digno, é um nome poderoso. Abinadab achou difícil guardar e reverenciar uma arca que tinha ali a tábua da lei, a vara de Arão, um pouquinho de maná. E ele se acostumou com aquilo ali. O que dizer da geração da graça, que não tem que guardar um simples objeto, mas tem que reverenciar e honrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? O que nós faremos com o que Jesus fez por nós? Como honraremos o suficiente a cruz? Como nós honraremos o suficiente o fato de que ele disse: não vos deixarei órfãos, mas lhe darei o Espírito Santo. E agora, a arca sou eu agora. Eu carrego o Espírito Santo. Eu carrego a presença. E o que é que eu vou fazer com a presença? Eu vou largar essa presença no canto, me acostumar com ela e viver como se ela não fosse importante, como se não fosse um privilégio? Ou eu vou honrar essa presença e eu vou viver grato e alegre pela minha salvação, pela minha redenção? Deus quer isso de nós. Honre a presença, honre Jesus. Levante um altar de adoração na sua casa, que engrandeça o nome de Jesus.
Porque como nós lemos no começo, é a aliança, é o temor que faz diferença na nossa família. O que guarda a nossa casa, o que garante, se amanhã nós não estivermos mais, o que garante a próxima geração é dizer: a minha mãe temia ao Senhor, o meu pai temia ao Senhor. Nesta casa a presença de Deus era honrada. Imagina se nossos filhos disserem de nós: meu pai, minha mãe sempre me falaram que é um privilégio, uma honra, um favor imerecido o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Não vamos deixar a nossa casa se acostumar com a cruz, tratar o sacrifício de Jesus como nada. É só mais uma santa ceia. Não, é o dia que nós declaramos: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O corpo foi rasgado, o véu foi rasgado, o sangue foi derramado. A Bíblia fala que nós temos que estar com isso continuamente nos nossos lábios. Nós temos que declarar com gratidão: olha o que Ele fez por mim. Cada dia, como se fosse a primeira vez, porque a presença, ela se renova. Cada vez que a gente conhece o tamanho do perdão que nos alcançou, mais libertação é liberada sobre nós e sobre a nossa casa. Não pode ser um mero evento social. Deus sabe quem entrou neste lugar para cumprir mais um compromisso. Deus sabe quem entrou aqui pensando assim: eu não tenho outro lugar para ir domingo à noite. E Deus sabe quem entrou aqui falando: eu preciso de uma palavra, eu irei cultuar e adorar o Deus da minha vida, porque eu não sei como eu vou enfrentar essa semana sem o meu Deus. Eu não sei como é que eu vou criar essas crianças sem Jesus. Eu não sei o que vai ser da minha vida se Ele não falar comigo hoje. Deus ama essa honra e expectativa pela sagrada presença do Senhor. Não adianta falar, e quando chega no templo, os filhos vê no celular, vê distraído, vê olhando no relógio, que hora que vai acabar. Não adianta, se não honrar a presença, não adianta. E a Bíblia fala que naquele episódio ali que Uzá tocou a arca, Deus se enfureceu. A gente não sabe se a fúria de Deus ali foi por conta da irreverência, do desrespeito. Como é que Ele mora com a arca por 20 anos e toca nela de qualquer jeito? Ali tinha mais de 30 mil pessoas. Davi convocou toda Israel dançando, carregando a arca. Talvez ele pensou assim: vou me aparecer, vou segurar a arca aqui porque tem gente olhando. Deus sabe quem honra no secreto. Deus sabe quem honra no dia a dia. Deus não gosta que a gente finja que tem respeito por Ele quando na verdade não tem. E naquele momento, Abinadab passa por uma pior dor que um pai pode passar: enterrar o filho antes dele. Não é a ordem natural das coisas. Não precisava ser assim. Será que Abinadab mostrou para Uzá que tinha que respeitar a arca porque ela era sagrada? Será que durante esses 20 anos ficou claro: meus filhos, a presença de Deus está na nossa casa? Meus filhos, esse objeto representa tudo que Deus fez pelo seu povo. Será que se tivesse sido assim, Uzá teria ousado tocar a arca de qualquer maneira? E a Bíblia fala que depois daquele episódio, Davi ficou muito tocado. Davi ficou chocado com aquilo que aconteceu. E ele temeu a arca. Davi temeu. E aí Obed-Edom, ele fala: eu vou ficar com a arca vai para a casa de Obed-Edom. E esse homem, ele é mencionado como a pessoa que guardou a arca por 3 meses. E a Bíblia fala que durante os 3 meses que a arca esteve na casa de Obed-Edom, Deus prosperou e abençoou a casa de Obed-Edom.
Como é que a arca fica 20 anos no lugar e nada acontece? E 3 meses no outro, a prosperidade, a milagre, a mudança de vida. É porque ali a arca não foi um peso, não foi uma obrigação. Ele era grato por carregar aquela arca. A arca para ele era um privilégio. E Deus sabe a casa que o teme. Deus sabe aquele que reverencia a presença dele. E houve ali um liberar da bênção de Deus sobre aquela casa, porque a presença de Deus ali era honrada. E assim será na nossa casa, na nossa família, se a gente carregar a presença com temor e tremor. Se a gente falar assim: aqui é uma casa onde o Rei dos Reis está, onde o nome do Senhor é honrado, onde o nome do Senhor é levantado. Nossos filhos não serão escravos, como a gente leu nesse versículo. A viúva falou: me ajuda, profeta, porque senão os meus filhos serão escravos. Enquanto Deus for o Senhor da sua casa, seus filhos não serão escravizados por o pecado e por este mundo, porque o azeite continua lá, multiplicando, porque o temor não será esquecido. A honra que você der à presença te honrará. Deus sabe onde ele é honrado. Deus sabe onde há reverência. E na casa de Obed-edom havia um sentimento de alegria e gratidão por estar com a arca. Davi falou: não, agora é a hora que eu vou levar a arca para Jerusalém. E esse é aquele episódio que Davi entra em Jerusalém dançando, muito alegre por estar levando a arca de volta. E Obed-edom falou assim: deixa eu ir com você para mim ser o guardador da arca para sempre. Ele pediu: eu posso guardar a arca para sempre. Seus filhos dirão para você: eu vou guardar Jesus para sempre, porque eu vi que ele merece e é digno de ser honrado. Não importa a faculdade que ele entrar, não importa o que disserem para ele dentro daquele lugar, se ele carrega a presença com a reverência que você carregou, nenhum levante de Satanás vai escravizá-lo. A Bíblia fala que o diabo anda por aí, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar os nossos. Ele quer tragar a nossa casa. Mas sabia que o leão da tribo de Judá, ele ruge mais alto. Ele ruge pela nossa casa. Ele se levanta por aqueles que o temem. E os nossos filhos têm a marca do sangue do Cordeiro. Se a nossa casa honra a cruz, se nós ceamos, nos alegramos naquilo que nós estamos representando. Quando a gente toma aquele pão, quando a gente toma aquele cálice, não é mais uma vez, mas é a oportunidade, é aquela gratidão. Hoje o Senhor vai resgatar em nós a alegria da salvação, a gratidão por sermos alcançados. Nós não podemos nos acostumar. Nós temos uma mania, uma tendência a diminuir aquilo que é comum, diminuir aquilo com o qual nós nos acostumamos. Mas nós não faremos isso com a cruz. Nós não faremos isso com a presença. Não importa quantas vezes um versículo seja lido, esse versículo se renova. Nós vamos ler para nossa família, não com aquele tom debochado de repetição, mas como aquela pessoa que vive por isso, que respira isso. Nós vamos dizer: porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu decorei esse versículo, eu tinha menos de 8 ou 9 anos. E eu estou aqui declarando esse versículo pela graça. Eu não posso me acostumar com esse versículo por conhecê-lo por toda a vida. Mas eu tenho que deixar esse versículo transformar quem eu sou, e transformar a minha casa, e transformar todos em redor. Abinadab tinha que guardar um objeto que simbolizava a presença. A nossa responsabilidade é maior.
Ele colocou em nós o nome dele. A Bíblia diz: e vós sois templo do Espírito Santo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então olha, a arca agora sou eu. Eu guardo o Espírito, o sangue do único Filho do Deus vivo paira sobre a minha vida e sobre a vida dos meus e sobre a minha casa. Nós temos o cheiro do sacrifício dele. Nós somos resultado do que ele fez naquela cruz um dia. Eu não posso me acostumar com nenhum símbolo da salvação. Ele tinha uma mensagem em cada parte. As mãos perfuradas falam, o lado traspassado fala, a coroa de espinhos grita. O nome de Jesus está em cada parte do nosso ser. E a nossa missão hoje é levantar este nome. Israel levantava a arca com aquela argola ali, com aqueles varões, e marchavam com a arca por sobre os ombros, e iam caminhando com aquela arca que simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia fala que os inimigos em redor iam sendo dissipados cada vez que Israel se voltava para Deus e honrava o nome de Deus. Nós carregamos agora, não o objeto, mas carregamos um nome, carregamos Jesus. E nós temos marchado por esta cidade, levantando um nome, o nome poderoso de Jesus Cristo, carregando o Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, o Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo, o Espírito que é maior do que qualquer espírito e potestade. Ele é carregado dentro de nós, e nós temos que marchar com mais orgulho do que Israel marchava, porque Israel estava carregando um objeto. Nós carregamos o Espírito, nós carregamos o nome dele. Por onde a gente vai, com gratidão, igreja, com reverência, com respeito e com alegria. Não é um peso, não é uma obrigação, é uma honra, é um privilégio. Ele nos escolheu. A Bíblia fala: porque ele nos viu, somos fruto do seu penoso trabalho. Se nós estamos aqui é porque lá naquele dia ele nos viu. Se hoje a nossa família confessa o nome de Jesus, é pela graça. Se hoje nós estamos na casa do Senhor, recebendo o alimento da palavra, é pela graça. Graça é o favor imerecido. Aquela mulher pegou o pote dela de perfume caro, lançou no pé de Jesus, e as pessoas disseram: que desperdício, que mulher louca. Mas aquela mulher sabia o tamanho da graça que alcançou a vida dela. Jesus explicou assim: deixa ela, porque quem é muito perdoado, muito ama. Nós fomos muito perdoados, então nós não temos outra opção senão sermos extravagantes na oferta que nós deixamos no altar. Nós vamos derramar o nosso perfume caro, e ele não se esquece do perfume. Quando os nossos filhos orarem daqui 20, 30 anos, sabe o que ele vai lembrar? Do cheiro daquele perfume que você derramou no altar da presença. Ele não se esquece da oferta de um pai, da oferta de uma mãe. Ele reconhece temor. As narinas do Deus vivo estão impregnadas com o cheiro da nossa renúncia, da nossa adoração. Ele sabe que nem sempre é fácil. Ele sabe que a cruz é pesada, mas ele sabe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a colheita 100 por 1. Qualquer
quer que deixe seu pai ou sua mãe ou faça qualquer coisa pelo reino, terá o seu galardão nesta vida e no porvir. Ele não é devedor de nada. Ele é digno de ser honrado e adorado. Nós estamos aqui cultuando a um Deus que merece todo o nosso respeito e todo o nosso temor. Com gratidão, com reverência, com alegria, nossa família continuará levantando o nome de Jesus. Nossa família hoje é a arca onde Ele escolheu guardar a presença dEle. Era só madeira, era só um vaso de barro, mas nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A gente era só barro, era só pó, mas agora nós carregamos a presença. O diabo não gosta de família, assim como o inimigo não gostava da presença da arca no arraial de Israel. O diabo não gosta dessas arcas ambulantes que carregam a presença, porque atrapalha a vitória dele, atrapalha o plano dele. Um dia Deus nos fará conhecer quantas pessoas Ele calou, quantos escudos foram levantados, quantos anjos com espadas de fogo nas mãos caminharam por escolas, por ruas, para certificar e garantir que o maligno não tocasse os nossos. Nós hoje somos a arca. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você, pela sua casa, hoje toma a sua decisão. A sua casa será como a casa de Abinadab. Eu sou crente, eu carrego a Bíblia e eu vou para a igreja no domingo e eu conheço um salmo, eu conheço ali um versículo, acostumados com a presença. Tem até nome de crente, mas não reverencia a presença. Qual foi a última vez que você se emocionou quando alguém falou: Jesus te salvou? Qual foi a última vez que a gente falou assim: obrigada, Deus, o que seria de mim sem a cruz? Nós que nascemos num lar cristão, se assim como eu, você nasceu num lar que já levantava o nome de Jesus e já carregava a presença há algum tempo, o perigo para nós, ele existe, de se acostumar, de achar que aquilo é banal. Mas hoje Deus nos lembra: eu quero que você carregue a minha presença. Eu quero que a tua família me leve por onde for, com reverência, temor, respeito, com alegria, com gratidão. Jesus não nos deve nada. A nossa vida não precisa ser perfeita para que Ele seja digno de ser adorado. Nós não precisamos ter tudo o que pedimos a Ele em oração para dizer muito obrigado, Senhor. Mas nós podemos ter esta alegria e gratidão mesmo hoje, mesmo em dia de lutas. Que a nossa casa seja como a casa de Obed-edom. Que os nossos filhos não sejam mortos por causa da presença, como aconteceu com Uzá, por falta de respeito com o que é santo, mas que nossos filhos sejam alcançados por um santo temor e respeito. Eu quero te dizer nesta noite, não é palavra minha, mas o teu temor, ele será reconhecido, honrado e frutificado. Então eu quero te convidar que com temor você se levante sobre a sua casa. E nós vamos declarar hoje, quem está perto do seu familiar, junta aí com essa pessoa. Você vai dizer para o seu esposo, para a sua esposa: eu não olho para trás, porque o meu casamento é construção do engenheiro dos céus e da terra. Os nossos filhos não são por acaso, são herança do Senhor. Com temor, com alegria,
com gratidão, nós nos ergueremos a Deus nesta oração. E por quem Ele é, e porque Ele não lança a palavra dEle de qualquer maneira, algo vai acontecer aqui nesta noite e vai repercutir por gerações. O temor e a oferta que se faz hoje, aqui nesta igreja, o que sai dos seus lábios agora, vai reverberar lá na frente. O Senhor reconhece o temor, o Senhor reconhece o respeito e a honra. Vamos orar, Senhor Deus, Todo-Poderoso Deus, nos perdoa, Jesus, por nos acostumarmos com algo tão grande, tão tremendo. Nós queremos festejar a Tua presença neste lugar, Senhor. A minha alma exulta diante do Deus vivo. Deus vivo, seja levantado neste lugar. Teu nome seja engrandecido na minha casa, na minha família. Eu levantarei o Teu nome com temor, com reverência, com gratidão e com alegria. Jesus, que as próximas gerações saibam que vale a pena Te servir, Senhor. Que as próximas gerações saibam que não há Deus como o Senhor. Eles verão o brilho nos nossos olhos, eles ouvirão a alegria do nosso canto. Hoje o Senhor traz de volta o brilho nos nossos olhos. Hoje o Senhor reacende a paixão pelo nome dEle. Aleluia, eu carrego a presença. Aleluia, eu carrego Jesus. Faz tempo que você não ouve a minha voz. Teu silêncio fez você se esquecer que tem um propósito para cumprir na tua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minhas palavras no teu coração, com certeza eu vou honrar a tua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei.